dia! Mais um dia para a gente compartilhar da palavra de Deus. E eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa manhã. E a pergunta é: você ama a Deus? Você ama a Deus? E eu quero saber se você ama a Deus na luz da palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Eu estou lendo na versão King James, ok? João, capítulo 14, versículo 21. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos considerar agora os conselhos do Pai, os conselhos de Jesus para nós. Aquele que tem os meus mandamentos, quando fala os mandamentos, está falando as minhas palavras. Aquele que tem as minhas palavras, aquele que tem os meus conselhos, aquele que se alimenta dos meus conselhos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aqui, agora eu estou entendendo. E a pergunta de novo: você tem amado a Deus? Porque o que ama a Deus, ele tem os mandamentos de Deus dentro de si, ele tem os conselhos de Deus. E não somente tem os conselhos de Deus, ele não somente se alimenta dos conselhos de Deus, como também os obedece, pratica. Quando você tem os conselhos de Deus, quando você é cheio dos conselhos de Deus, quando você se alimenta dos conselhos de Deus e você os coloca em prática e você obedece os conselhos de Deus e você vive os conselhos de Deus no seu dia a dia, você está dizendo para Deus, você está dizendo para Jesus que você o ama. Se você não está se alimentando dos conselhos de Deus, e se você não vive os conselhos de Deus, não obedece, você não ama em nada. Jesus está falando aqui, não sou eu. Jesus está falando aqui. Amar a Deus é se alimentar dos seus conselhos e viver os seus conselhos. Amar a Deus não é dizer eu amo a Deus, mas amar a Deus é se alimentar dos seus conselhos, é entender que os seus conselhos são os melhores conselhos para a sua vida. Então por isso eu me alimento dos conselhos e eu vivo. Isso é amar a Deus. E quando eu amo a Deus de fato, quando eu me alimento das suas palavras, dos seus conselhos e vivo as suas palavras e pratico, olha o que acontece. Olha o que Jesus disse: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluias. O que é ser amado por uma pessoa? Quando fala de amor, de ser amado, está falando de cuidado. Jesus está dizendo: se você me amar, se você ouvir os meus conselhos e se você os colocar em prática, então você está dizendo que me ama. E se você viver uma vida me amando aqui na terra, eu faço questão, eu te prometo que você será amado pelo meu Pai. Os cuidados do Pai vão se estender até você. E eu também te digo, Jesus dizendo, e eu também o amarei, cuidarei de você e me revelarei a ele. Jesus está falando: olha, se você me amar, você vai receber os cuidados do Pai. E não só os cuidados do Pai, mas os meus também. E não só os meus cuidados, mas eu vou me revelar a você. Você terá a minha intimidade.
você terá a minha intimidade. Aleluias. Medita nessas coisas, meu filho. Medita nessas coisas, minha filha, e serás bem-sucedido em tudo que realizar. Deus te abençoe. Fique com Deus. Uma excelente semana. Muito bom dia.